Olá, vou gravar uma aulinha em relação ao problema que deu hoje do XD com botãozinho e creio que agora vai, hein? Bom, eu não vou criar o componente, né, do zero, a gente já desenhou isso. Então, o que eu tenho aqui, né, eu criei o componente primeiro aberto, primeiro faz a criação do componente, depois não deleta nada ainda de criar pelo menos o estado dele fechado e que tem ali o estado aberto, né? No estado fechado, o que eu fiz? Eu entrei no componente, eu nem deletei, tá? Você pode até mesmo deletar, mas eu só, no caso aqui, eu entrei no componente e mexi na questão da opacidade, né, da parte ali do Rio, São Paulo e aquele fundo, mas pode ser deletado sem problema algum. Depois disso, né, eu tenho ali o componente com o aberto, e aí eu fiz a previsão logo da questão da setinha, né, no aberto. A setinha inverte porque eu posso desistir e a minha setinha pode fechar. Eu tenho a opção aqui do Rio, então no Rio eu não estou com o próxima turma aqui. Então dentro desse componente eu posso ou esmaecer ou até mesmo deletar. Então quando eu estiver no Rio, selecionada a opção Rio de Janeiro vai aparecer aqui em cima, né? Vamos fazer a mesma questão para o componente São Paulo. Deletar aqui dentro do componente São Paulo. Importante manter, né, sempre o ajuste do alinhamento do botão. Vou deletar aqui, vou subir para cá. Encaixar isso aqui certinho. Pronto, até dei zoom agora e vi que estava um pouquinho fora. Então deixa eu vir aqui no Rio e ajustar aqui. Pronto. Agora a gente tem a questão do, né, eu tenho Rio, São Paulo, mas eu tenho, quando eu estiver no Rio, então eu vou jogar para quê aqui? Para quem, né, aqui em cima, aliás. Vou jogar o Rio para cá. Quando a gente estiver no Rio, eu vou poder escolher, né, mudar para a opção São Paulo. Então, por isso que eu tenho aqui o aberto RJ e a mesma coisa aqui. Entrou no componente, coloco São Paulo e quando a gente estiver, né, lá na opção de São Paulo, a gente vai poder abrir esse componente e escolher aqui o Rio de Janeiro. A setinha aqui está até, é porque eu criei a partir do fechado, mas essa setinha aqui é ao contrário e essa setinha aqui também dentro do componente ela é ao contrário. Perfeito, criamos aqui a questão dos estados. Agora vamos mudar aqui para a opção, tá, dele fechado, dele aberto, aliás, fechado, dele fechado mesmo, e a gente vai começar lá em Prototype a trabalhar isso aqui, né? Em Prototype eu tenho o meu botão aqui fechadinho, e aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar esse botão daqui e vou criar uma ação nesse botão. Essa ação desse botãozinho será da seguinte: é uma ação do tipo Transition, e ela vai mudar para quem? Justamente para o aberto. E aí eu vou lá agora no meu aberto, então eu sempre tenho que selecionar o componente novo e mudar a ação aqui do Prototype. Vou lá no aberto, e o meu botão aberto, eu fiz o quê? Eu peguei esse botão e fiz o quê? Uma ação no botão também de Transition. Então, Transition. E ele vai mudar para quem? Para o fechado. Se eu quiser fechar, eu posso fechar ali. Por isso tem a setinha aqui para cima. Agora, a gente testa, coloca aqui no fechado, a gente vai testar para ver se foi. Bom, por enquanto eu só mexi nisso aqui, está funcionando. Agora vamos trabalhar aqui no aberto, só que para a gente escolher ir para o Rio, né? Então, ó, quando eu estiver no aberto, eu vou poder mudar para quem? Para Rio. Então, aberto, eu vou poder vir aqui e dar um
Transition. E eu quero que ele mude para a opção do RJ. A mesma coisa aqui. Transition. E aqui no destino São Paulo. Né? Então, agora eu vou poder, quando eu clicar ali e estiver aberto, que ele mude para Rio e São Paulo. Né? Então, lá no meu Rio e São Paulo, aqui a seta está ao contrário. Então, no Rio, a minha setinha aqui está ao contrário. São Paulo também vai estar, provavelmente. Isso aconteceu porque eu gerei esse a partir do momento que eu tinha invertido já a seta. Pronto. Quando a gente tiver agora, vai para o Rio e São Paulo, tudo bem. Só que a gente vai poder abrir isso aqui de novo. Né? Então, quando eu tiver aqui no Rio, eu vou poder abrir esse menu. Então, a gente vai vir aqui. A gente vai poder abrir esse menu lá em Prototype. E a gente vai poder ir para onde? Para a opção dele, né? Menu aberto, RJ, que eu chamei ali. Então, Transition. E eu fiz aquela versão, quando ele está aberto no Rio, que só aparece o São Paulo, que é o aberto RJ. E a mesma coisa a gente vai fazer aonde? Quando a gente estiver aqui na opção de São Paulo, a gente vai ter um botão que vai levar para aquele destino do aberto em São Paulo. Agora, a gente vai ter que ir no aberto São Paulo e Rio, né? Cada um deles vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer o seguinte. São Paulo. Mudar para São Paulo. Então, vou ter que vir aqui. Transition. Vir aqui. E quando eu clique, volte lá para São Paulo. Né? E agora eu tenho que pegar esse daqui também. E eu posso, inclusive, jogar esse daqui para... Deixa eu pensar. Não vou mexer nesse daqui ainda, não. Vou só lá no último, aberto SP, e a gente testa e vê como é que tá. No aberto SP, eu vou pegar o Rio e vou mandar, né, para o Transition. E vou dizer para ele mudar para Rio. Vou testar primeiro, ver o que está acontecendo aqui, se deu certo ou não. Né? Coloca lá em fechado. Vamos testar como é que está essa história aqui. Bom, abrir, fechou. Abrir, muda para o Rio. Daqui a pouco a gente resolve isso aqui. Abrir, Rio de Janeiro, muda para São Paulo. Abrir. É a única coisa que não tem como a gente voltar, né, é para aquela tela inicial. A não ser que, quando eu esteja com essa opção, né, Rio, aberto, né, e a gente volte para a tela inicial, não vai fazer sentido nenhum. Então, aqui está funcionando certinho. Eu tenho que ajustar aqui, ó, porque essa parte aqui tem que ir para cima. Agora a gente vai lá, no início de tudo. Design, atalho do retângulo é o R. Vou criar aqui uma máscara. Tá, essa máscara eu vou deixar ela sem a borda. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar ela até um pouquinho menor para facilitar aqui. E vou dar um Mask with Shape. E aí depois basta ali aumentar, entrando, dando um clique, aumentar ali e ajustar. Basicamente o que eu estou fazendo, eu estou escondendo
de aparecer aquela parte que eu joguei lá para cima. Prontinho. Agora eu vou dar o play. Abrir. Fechou. Abriu. Rio de Janeiro. Mudou para o Rio. Ah, tem que ajustar ali a máscara. Abriu. Mudei para São Paulo. Então agora está funcionando redondo. Redondo. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Que saiu um pouquinho fora. Creio que agora vai dar certinho. São os ajustes minuciosos. Vou mudar logo para Rio. São Paulo. Tá funcionando legal. Se eu clicar lá na Home, deixa eu ver se meu sobre tá linkado ali. Tá. Então vou testar no sobre. Sobre Home. Abri, mudei para o Rio. Sobre Home. Ah, isso que eu queria ver. Se ele tá aí startando aqui e voltando, né? Aqui tá funcionando. Tá tudo por dentro, no caso aqui, por dentro do XD, né? Não tem nada que esteja sendo utilizado plugin. Então, por isso que tá tudo atualmente aqui funcionando, tá bom? Então, espero que você consiga fazer esse menu. Qualquer dúvida, compartilha com a gente, tá bom? Com a gente não, comigo. Desculpa, tô falando, parece que eu tô gravando um curso.